Bom dia, queridos. Muito bom um culto como esse, né? Em que as crianças nos ensinam tantas coisas. Começar pelo Gabrielzinho sendo apresentado, gente nova chegando na igreja, e as crianças nos ensinando um pouco sobre adoração, sobre louvor, sobre se alegrar na presença de Deus. Eu me alegrei muito vendo a alegria deles. E a simplicidade, né, do Evangelho sendo falado aqui no vídeo, né, sobre o que é Páscoa, sobre o que Jesus fez por nós. Como é gostoso ver as crianças compartilhando sobre aquilo que os pais estão semeando nos seus corações. Isso é precioso demais. E é um pouco sobre isso também que eu gostaria de conversar com vocês hoje de manhã, sobre vida. E é interessante porque falar sobre vida, a gente corre um risco de parecer um pouco filosófico, porque se você pesquisa na internet, vê alguns vídeos no YouTube, você vai ver um montão de gente falando sobre vida. Hoje tem até coaching de vida. Coaching de vida, alguém que te ensina a viver. E eu vi um negócio desse, eu fiquei, puxa, que especial, que bom isso. Mas a gente teve um coaching sobre vida. Nós tivemos alguém que nos ensinou a respeito de vida muito bem. Que, aliás, se a gente atentar para os seus ensinamentos, para a sua forma de vida, diz ele que nós vamos ter uma vida plena e uma vida que satisfaz. Eu estou falando de Jesus. Jesus, em João capítulo 10, versículo 10, ele fala algo que para mim é uma das coisas que mais me chama a atenção na palavra. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e uma vida plena e que satisfaz. E durante muito tempo eu fiquei pensando que tipo de vida é essa que Jesus oferece, que é plena e que satisfaz. Engraçado que a gente vê muita gente por aí vivendo uma vida inteira em busca de sentido e propósito para a sua própria vida. E às vezes até morre frustrado porque não encontrou esse sentido e propósito. A gente vê pessoas por aí sofrendo, amarguradas, tristes, porque não enxergam na sua própria vida um propósito qualquer, que não enxergam sentido para viver. E isso entristece. E é interessante porque Deus tem me dado a graça de frequentar lugares onde tem gente muito rica ou gente muito pobre. E é bom estar no meio desses dois mundos, porque no meio desses dois mundos nós encontramos pessoas igualmente insatisfeitas com a vida, igualmente tristes, igualmente perdidas, igualmente buscando propósito e sentido para a vida. E da mesma forma entristece o coração ver essas pessoas que dizem assim: como vai a vida? E ele diz assim: vou levando. Oi, tudo bem? Como vai a sua vida? Empurrando com a barriga. Isso entristece profundamente, porque lhes falta conhecimento de alguém que pode dar vida, e vida em abundância. Eu estive essa semana numa palestra sobre marketing digital, do Christopher, e tem uma empresa, a Knowall, e ele promoveu uma palestra, várias palestras sobre marketing digital, e eu fui lá para prestigiar e ver ele, dar um abraço nele. Aliás, foi muito legal. Mas uma coisa que me chamou a atenção, de todos os palestrantes, eles diziam assim: vender é um detalhe. Vender é resultado de relacionamento. E todos eles diziam que o desejo do seu coração era transformar a vida das pessoas. E eu fiquei pensando, falei, uau, que coisa interessante, né? As pessoas querem transformar a vida das pessoas. E talvez esse propósito de transformar a vida das pessoas lhes traz satisfação. Ou com isso acham que vão ter as suas vidas transformadas também. O que
que satisfaz a minha e a sua vida? As religiões humanistas, em geral, elas listam 3 grandes coisas que as pessoas desejam. A primeira delas, prazer. As pessoas querem ter prazer ou alegria em tudo que elas fazem. A segunda delas é sucesso. Nada melhor do que ter prazer naquilo que você faz e isso te proporcionar sucesso. Elas querem chegar ao topo. E uma terceira coisa é dever, que é fazer o melhor possível, agir com responsabilidade, qualquer que seja a tarefa nas suas mãos. Isso torna o principal objetivo, fazer bem feito. Alguém escreveu sobre isso e disse assim: prazer, sucesso e dever não são as metas mais importantes da humanidade. O que realmente queremos são as coisas que repousam num nível mais profundo. Primeiramente, a gente quer existir. Ninguém quer morrer. Nenhum de nós se sente feliz ao pensar que vai ter um futuro e nesse futuro a gente não faz parte. Ou alguém aqui deseja, não, acho que para mim já está bom, já deu. Não precisa levantar a mão, por favor. Não. Deixa assim. Então a gente quer existir, a gente não quer ter um fim. Segundo lugar, nós queremos conhecer, todos nós somos insaciavelmente curiosos. Nós queremos conhecer tudo. E a terceira coisa que as pessoas mais buscam é felicidade, que é um estado oposto de frustração. Ninguém quer viver frustrado, né? É um estado oposto da futilidade, é um estado oposto do tédio. As pessoas então querem existir infinito, as pessoas querem um conhecimento infinito e as pessoas querem uma bem-aventurança infinita. Juntando esses desejos numa única palavra, as pessoas querem libertação. Elas querem se libertar da finitude, daquilo que um dia nos vai afastar da existência. As pessoas querem bem-aventurança, querem consciência ilimitadas, pelas quais o nosso coração mais anseia. O que talvez seja novidade para muitos é que o nosso Deus nos oferece essa vida e no pacote oferece sentido e propósito. E mais do que isso, satisfação. Tem pessoas que vivem por aí sobrevivendo e não vivendo. É engraçado porque nessa semana, enquanto eu pensava sobre tudo isso, eu olhando para algumas pessoas, vendo algumas pessoas e o seu estilo de vida e a sua forma de agir, sua forma de falar, dá para ver claramente que essas pessoas sobrevivem a essa vida, na esperança de que um dia tudo possa mudar, um dia alguma coisa dê sentido para a sua vida, um dia algum milagre aconteça. Alguém escreveu uma frase e eu gostaria que você prestasse atenção nela, que diz assim: o segredo da felicidade está na vida. O segredo da vida é saber viver. O segredo de viver é saber amar. O segredo de amar é conhecer a Deus. Viver com amor é o segredo da vida. Queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 25 até o 28. Jesus encontra um especialista da lei, um doutor da lei, e ele levanta uma questão. Lucas 10, 25 a 28. Que diz assim: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e viverá. Vamos orar? Pai, que em nome de Jesus, Senhor,
Teu Espírito fale conosco nessa manhã. Que em nome de Jesus nós possamos nos encontrar com a Tua verdade. E essa verdade, segundo a Tua própria palavra, vai nos libertar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O texto então nos mostra essa conversa de Jesus com esse especialista da lei, que está tentando provar Jesus sobre o que é necessário para herdar a vida eterna. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é Jesus e o seu relacionamento com esses especialistas. O tempo todo eles estão presentes. Nós tivemos uma série um tempo atrás nos jovens chamada Os Encontros que Transformam, de Jesus. Quase na totalidade dos encontros que Jesus teve com pessoas e transformou a vida delas, esses caras estavam presentes. Os especialistas, os doutores, os intérpretes, os peritos, os advogados. São essas palavras que são usadas para traduzir o que esses caras são. Esse especialista da lei sempre se apega a alguma coisa para tentar provar Jesus, ou fazer Jesus se contradizer, ou tirar dele a sua autoridade e o respeito que ele tinha das multidões que também acompanhavam Jesus o tempo todo. Ele sempre é um estudioso da lei, ele é um legalista. E legalismo pode ser definido como relacionamento entre fé e prática baseado na obediência e nas regras e regulamentos. Percebe que não tem relacionamento pessoal aqui. O legalista, ele se apega à lei, ele se apega às regras, ele se apega aos deveres, mas o relacionamento não existe. Porque eles veem Jesus, e esse Jesus é um mestre que se relaciona, porque afinal de contas ele está no meio da multidão, e a gente vê ao longo dos evangelhos os encontros que Jesus teve, por exemplo, da mulher adúltera, quando esses caras trazem uma mulher pega em adultério, e ele, quando está ensinando para os seus discípulos e para a multidão, eles jogam essa mulher no meio dessa multidão para expor tanto essa mulher quanto para provar Jesus. E Jesus, a gente sabe, se sai muito bem, porque ele se relaciona intimamente com as pessoas. Ele se relaciona pessoalmente com elas. Ele tem empatia. Já o legalista não. O legalista se apega à lei. O legalista, ele acha que o herdar a vida eterna está atrelado a fazer alguma coisa. Ele pergunta, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Eles sempre buscam pensar que devem fazer e no merecimento pessoal. Precisa merecer. Precisa trabalhar duro para merecer. O legalista, externamente, ele aparenta ter respeito por Jesus. Esse aqui fica de pé diante de todo mundo, chama Jesus de mestre, mas no seu interior existe uma motivação, que é colocar Jesus à prova. Parece alguém respeitoso que se levanta no meio da multidão e diz, mestre, o que eu preciso fazer para dar a vida eterna? Mas em seu coração a motivação é debater com Jesus, é pegar Jesus num momento crítico, difícil, e confrontar Jesus. Jesus responde ao legalista com a própria lei. Ele diz, o que a lei diz? Como você entende? Porque o legalista não aceita outro tipo de argumento a não ser a lei. Então você conversa com o legalista com lei. Então, diante disso, a dica para eu e você termos vida é ame ao Senhor e ame ao próximo. Nós poderíamos terminar aqui, porque o texto já é bem claro a respeito disso. E dizer, gente, vamos almoçar mais cedo. Ame ao Senhor e ame ao próximo. Pronto, simples assim. O especialista responde citando Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. Ele diz,
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Eu até imagino esse especialista dizendo essas coisas. Ele deve se impostar e dizer: não, eu sei bem qual é a lei. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Nós devemos estar atentos a algumas verdades contidas nisso daqui, nessa lei. A primeira delas é que o amor tem que ser a Deus e ao próximo. Não pode ser só um deles. Pois quem ama a Deus necessariamente vai amar o seu próximo. Opa, aqui já começa a me dar problema. Aqui já começa a me trazer desconforto, porque se eu amo a Deus, necessariamente eu tenho que amar o próximo, isso me traz desconforto. Porque tem próximo que eu vou te dizer. Tem próximo que eu gostaria que fosse longe. Há uma ordem nesse amor. Primeiro Deus, depois o próximo. E essa ordem não pode ser invertida, porque daí é idolatria. Se há uma conexão do seu coração, do meu coração ao coração de Deus, você e eu necessariamente vai ver que amar o próximo não é opcional. É inevitável, necessário e urgente. O amor ao Senhor sai da pessoa inteira, ou seja, de todas as suas partes. Lucas, ele usa essas 4 palavras: coração, alma, força e entendimento. O pastor quer que eu diga café aqui, tá? Coração, alma, força e entendimento, percebeu? As coisas conspiram para os acrósticos dele, né? É Deus falando, gente. Não é palavra aqui, não tem jeito. Coração é o centro da fonte da vida. É o interior como um todo das suas emoções, das suas vontades. Então, as suas emoções, as suas vontades precisam amar a Deus. A sua alma tem a ver com a identidade de quem nós somos. É nossa genética, ou seja, os traços genéticos que eu e você trazemos dos nossos pais, dos nossos antepassados. É desenvolvimento pessoal, que são os valores que nós vamos adquirindo com as coisas que nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida. E também é social, que vai sendo formado à medida que temos contato com a cultura ao nosso redor. Tudo isso faz parte da alma, da psique. E também nós precisamos adorar e amar a Deus com as nossas forças, as nossas capacidades, as nossas habilidades, o nosso poder, a nossa disposição. E também do nosso entendimento, que é a nossa mente, a nossa inteligência, atitudes, pensamentos. Ou seja, nós precisamos amar a Deus com todo o nosso ser. Não dá para amar a Deus só com o nosso entendimento, conhecendo bem a palavra, conhecendo os salmos, conhecendo os evangelhos. Não dá para amar a Deus só com o nosso entendimento. Não dá para amar a Deus só trabalhando duro, só com a força do nosso braço. Não dá para amar a Deus só de coração e dizer: as minhas vontades, as minhas emoções estão condicionadas a Deus. Precisa ser de todo o nosso ser. Mas a minha cultura. Mas as coisas que eu aprendi de berço. Tudo isso também precisa se converter a Deus, para amar a Deus. Não tem outra opção. Ou você ama a Deus de forma integral, ou você não ama. O amor ao próximo só é possível se a pessoa tiver amor próprio. Uma pessoa que não gosta de si própria não vai conseguir amar ninguém. E aí você pensa assim: puxa, mas Rogério, você não sabe, você não conhece minha vida. Você não sabe o quanto eu tenho problema comigo mesmo. Você não sabe que eu
me odeio por coisas que eu já fiz. Você não sabe porque eu não me perdoo por coisas que eu já cometi. É impossível que Deus me ame porque eu sou desse jeito. Olha o que o próprio Jesus diz um pouquinho para frente em Lucas 12, 6 a 7. Ele diz assim: qual é o preço de 5 pardais? 2 moedas de cobre? E, no entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Então, quando você estiver andando na rua e você vê um bando de pardais voando, vocês olhem para eles e dizem assim: sou mais do que vocês. Toma, pardais. Querido, Deus te amou tanto, mas tanto, tanto. Eu gostei dessa definição das crianças aqui. Tanto, 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 mas tanto, que Ele deu seu Filho para morrer por mim e por você. Não há amor maior que esse. Então, se Deus te amou dessa forma, se ame. Porque é assim que você vai amar o próximo. Você tem valor para Deus. Eu e você precisamos de disposição para querer amar o próximo. Precisa haver disposição, precisa haver querer, precisa haver empenho. Em 1 João, capítulo 4, do verso 7 ao 8, diz assim: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então você fala assim: puxa, mas é tão difícil me esforçar para amar o próximo. É tão difícil porque esse próximo eu queria que fosse longe e tal. Essa pessoa próxima, às vezes chata, preguiçosa. A gente fala, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. É tão difícil. O que Deus quer de mim, de você, é apenas disposição. Porque diz o texto, o amor vem de Deus. Se há disposição no meu e no seu coração, Deus se encarrega de gerar amor. Alguém escreveu uma frase anônima que diz assim: não há nada que faça você amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Então, como é que eu faço para começar a amar alguém, ter disposição? Comece orando por ela. Comece colocando essa pessoa diante de Deus. Você vai ver como Deus vai gerar amor por essa pessoa em seu coração. Não tenha dúvida. Isso vai acontecer. Porque a vida eterna, meus queridos, já começou. Não pense em você que é necessário viver essa vida, passar por essas aflições que a gente passa todos os dias, assistir todos os dias os noticiários e ver notícia ruim após notícia ruim, e você fala assim: eu não vejo a hora de Jesus voltar. A vida eterna já começou. Jesus diz, o especialista, que a sua resposta está correta e ainda afirma: faça isso e viverá. Uma vez que você amar a Deus sobre todas as coisas, com o seu coração, sua alma, sua força e seu entendimento, e amar o próximo, você já está vivendo a vida eterna. Já. O que vai acontecer quando você fechar os olhos nesse mundo aqui é você simplesmente mudar o seu plano. Mas a vida eterna começa quando você começa a obedecer a Deus, amando com todo o seu ser e amando o próximo como a você mesmo. A vida começa nesse instante. Alguém escreveu o seguinte texto a respeito disso. Quando Jesus diz que ele respondeu corretamente, está pressupondo que existe certo e errado, tanto na doutrina quanto na ética.
tanto naquilo em que acreditamos quanto naquilo que fazemos. Hoje em dia, há uma ideia de que não faz a menor diferença no que você acredita, desde que você acredite em algo. Para Jesus não é assim. Aquilo no que acreditamos tem de passar pelo crivo da verdade. Algumas crenças são falsas, outras são verdadeiras. Cabe um exame na Bíblia para saber o que deve ser crido e o que não deve. Mas Jesus também diz que só a doutrina correta não é a salvação. O amor ao Deus verdadeiro e ao próximo é o caminho da salvação. Perceba que não é o caminho para a salvação. Porque o caminho para a salvação nós sabemos em Efésios 2,8 que pela graça nós somos salvos. Pela fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas quando a gente passa por esse portal da salvação, que é a graça de Deus, nós caminhamos num caminho da salvação. Que é amar a Deus e ao próximo. Não são dois amores, é um só. Jesus está nos dizendo que a sua vida seja amar sempre, mas tem que amar a partir de agora. Tem que ser uma decisão, agora, é já, é imediatamente. A vida eterna não é algo que vai acontecer no futuro, é algo que acontece agora, quando eu exerço o amor. Se você amar a Deus com todo o seu ser e amar as pessoas de forma concreta, você já está vivendo a vida eterna. É assim. Qual é o segredo da vida? Amar a Deus com todo o seu ser e amar o próximo. Pronto. Você está vivendo a vida eterna, desde agora. É essa vida plena e que satisfaz que Jesus oferece e promete lá em João 10:10. Puxa, parece algo tão intangível, essa vida plena e que satisfaz que Jesus oferece, que às vezes a gente fica pensando, quando é que isso vai acontecer, meu Deus? Será que vai ser lá na glória, quando eu estiver diante do trono de Deus? Não, querido, é para agora. Basta a disposição do meu ser em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo. Às vezes a gente fica tentando arrumar desculpas para viver uma vida religiosa, confortável, tranquila, de domingo a domingo. E amar o próximo significa contribuir, ofertar na igreja, dar uma oferta para alguém necessitado, ofertar uma cesta básica, ajudar alguém, dar alguns minutos de atenção para uma pessoa idosa, enquanto você aguarda o médico te chamar. Não, meu querido, isso tem a ver com relacionamento. Tem a ver com você olhar em volta e perceber que mesmo aqui dentro dessa sala, existem pessoas necessitadas. Falou, não, Gero, imagina, não tem ninguém aqui passando fome, necessidade. Não é só necessidade material. Não é disso que eu estou falando. Talvez, sentado ao seu lado, tenha alguém necessitado de um abraço. Talvez, sentado ao seu lado, tenha alguém necessitado de alguns minutos de conversa, de ser ouvido. Talvez, sentado do seu lado, tenha alguém angustiado, não vendo sentido algum para a sua vida. E que basta você exercer esse amor que Jesus diz que nós devemos ter, para que essa pessoa encontre esse caminho da verdade. E receba também dessa vida que é plena e que satisfaz. E quando você vê o sorriso devolvido no rosto dessa pessoa, você entende o que é que Jesus está falando aqui. É estender a mão. É estender a mão, mas não só ficar no aperto, é estender a mão e puxar para junto de você
e abraçar de verdade. Dar atenção, dar carinho e expressar o amor. A vivência do reino de Deus está mais perto do que você imagina. O Evangelho de Jesus não termina na cruz, meu querido e minha querida. Não termina nem no túmulo vazio. O Evangelho é a boa nova da salvação de um Cristo vivo. Ele está vivo e no meio de nós. O Evangelho é para hoje, é para agora. Olhe para os lados, faça esse exercício e você vai ver muitos necessitados. Necessitados pelos quais o Senhor Jesus quer que você derrame da mesma graça que um dia foi derramado sobre você. Jesus continua o texto contando a história do bom samaritano. Nós encontramos ali um homem caído, ferido, e que experimenta expressões de um amor falho, vindo de um sacerdote e de um levita. E é de um samaritano, de quem você menos espera uma expressão verdadeira de amor, é que vem o braço estendido. Se a sua pergunta é, então quem é meu próximo? A resposta é, olhe em volta. Converse com as pessoas. Se interesse por elas. E você vai ver que há muitas, mas muitas oportunidades de exercitar esse amor. Converse com as pessoas. Se interesse pela vida delas. Quando você começar a fazer isso, você vai perceber que o seu relacionamento, tanto com Deus, quanto com o seu próximo, vai ser cada vez mais íntimo. Pergunte para Deus, de que forma você pode ser? Ou de que forma você pode amá-lo mais? Com o seu coração, com a sua alma, com a sua força e com o seu entendimento, com o seu ser. E você vai perceber que Deus vai colocar pessoas diante de você, para que essas pessoas sejam amadas, atendidas. E aí o meu e o seu relacionamento com Deus vai ser cada vez mais íntimo. Está na hora da gente ser igreja. E ser igreja é viver uma vida plena e que satisfaz. Amando a Deus com todo o nosso ser. E amando ao próximo como a nós mesmos. Vamos orar? Se você puder se colocar de pé. Fechar os seus olhos por um instante. E eu quero que você pergunte para você mesmo. Que tipo de relacionamento você tem tido com esse Deus? Que é um Deus pródigo em amor. Um Deus que esbanja amor. Pela 100ª ovelha, pela 10ª dracma e por aquele filho que um dia foi embora com a sua parte na herança. Esse Deus que tem tanto amor que vai atrás desse perdido, desse que talvez eu e você olhamos para ele hoje e pensemos, esse não tem jeito mais, não dá para gastar mais tempo com ele ou com ela. De que forma você tem se relacionado com esse Deus? Porque a forma como você tem se relacionado com esse Deus vai determinar que tipo de irmão você vai ser. Que tipo de amigo.
que tipo de parceiro e que tipo de socorro você vai prestar. Deus, nós pedimos por misericórdia, Senhor. Nos ensina a te amar com todo o nosso ser. Nos ensina a te amar e te buscar, Deus, com intimidade. Não permita que nós sejamos apenas especialistas, apenas doutores, sabedores, conhecedores, mas nos ensina a praticar o Teu Evangelho. Nos ensina a praticar as Tuas verdades. E assim, Deus, te amar por quem Tu és, não por aquilo que o Senhor pode nos fazer. E desse jeito, Deus, eu tenho certeza absoluta de que o amor pelo outro, o amor pelo próximo, será esse amor que o Senhor plantará em nosso coração. Deus, nos ajuda, Senhor, como igreja, a viver esse evangelho, a viver essa verdade, de fato e de verdade, Senhor. Que não seja apenas slogans na parede, ou posts na internet, ou palavras vazias que saem da nossa boca, mas que sejam atitudes nossas como igreja. Que nós sejamos verdadeiros discípulos do Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor. Que o Senhor nos ensine a Te amar de verdade. E nos ensine a amar o próximo. Amém, Senhor. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Hoje à noite, às 19 horas, temos os jovens. Eu vou continuar esse texto aqui, vou falar do bom samaritano. Se você tiver interesse em continuar nessa conversa, estaremos aqui. Uma ótima semana para você, que Deus te abençoe e que Deus use você para tocar na vida das pessoas. Amém?